Só mandar sua pergunta no nosso WhatsApp, que é o 459-95-4747. Meu lugar, boa tarde, Márcio. Seja bem-vindo novamente aqui no nosso Ver Mais para falar de um assunto tão importante que são as finanças, né? Perfeito, Mauro. Muito boa tarde ao pessoal que está em casa nos acompanhando. É sempre uma honra estar aqui com vocês e levar informação aí para a audiência. Mas, Márcio, me conta uma coisa. Como essas emoções, né, como o medo, a ganância, né, ela pode influenciar as pessoas aí nessas decisões financeiras das pessoas? Porque às vezes até a gente fala naquele bilhete premiado que todo mundo acha que vai ganhar, acaba caindo nessa enganação aí, é por ganância também, né? E nas suas finanças acaba acontecendo isso também, né? São dois fatores muito importantes. Quando nós falamos das emoções versus a razão, é muito importante a gente entender que 95% das nossas tomadas de decisão é pelas emoções e 5% fica ali para a razão. E quando nós falamos do medo, principalmente, né? O medo, ela é uma emoção que às vezes paralisa as pessoas e impede elas de realizar bons investimentos. Porque às vezes o medo dela perder é tão grande que ela não se arrisca a ter um rendimento melhor, por exemplo, no investimento. Então, às vezes, o medo, você tem que combater esse medo através do controle de riscos de um investimento, por exemplo. Às vezes, um empreendimento imobiliário que vai sair. As pessoas também, como no investimento financeiro de dinheiro, também no imobiliário as pessoas, mas será que vai, será que vai, será que vai? Quando vê, perde a oportunidade. Então, entender a questão do medo, porque o medo paralisa as pessoas e também nas tomadas de decisões financeiras. E a ganância, por outro lado, a gente vê muitas pessoas, principalmente caindo em golpes de pirâmides financeiras, pelo fato da ganância. Olhando assim, toma um impulso de forma errada, porque vê só uma rentabilidade, ou porque um amigo está investindo e falou que aquele investimento é bom, e pela ganância ele vai adquirir aquele produto. Mas quando vê, é uma pirâmide e ela perde tudo aquilo que ela investiu. Então, controlar essas emoções é muito importante. Então, você entender que o medo pode te paralisar, impedindo você de realizar bons negócios, mas a ganância também. Então, você tem que controlar o impulso, porque a ganância leva você a tomar decisões através de impulsos, e essas decisões, às vezes, melhor dizendo, muitas vezes, são decisões erradas, equivocadas. Márcio, mas me diz uma coisa, quais que são os viés, né, cognitivos mais comuns que afetam essas escolhas financeiras? É mais ligado a isso mesmo? É interessante e é bom a gente dar uma explanada do que são os viéses cognitivos. Os viéses cognitivos são coisas que nós carregamos, intrínsecos da nossa vida, então são coisas que a gente vem carregando, às vezes, que a gente pode tratar até como crenças. Mas os viéses cognitivos são três principais quando nós falamos de investimento e do mercado financeiro. O primeiro é a confirmação, o viés da confirmação. Que é aquela coisa, Mauro, nós carregamos às vezes já algo pré-concebido sobre algo, que enquanto eu fico buscando informação, até chegar naquilo que eu já pensava ou acreditava que seria o ideal. Então, o viés da confirmação é aquilo que você fica procurando, até se sentir confortável. E muitas vezes impede você de investir. Porque, igual, vou dar um exemplo de investimento imobiliário. Que investimento imobiliário é o melhor negócio. Daí você carregou, porque seu pai falou que investir em imóveis é o melhor. Só que tem outra oportunidade de investimento que é boa, que é interessante, que vai render mais do que o imóvel. Igual hoje no Brasil, renda fixa rende mais do que o aluguel de casa. Só que você fica procurando só coisas para confirmar que imóvel é melhor. Que eu nunca vou perder, que aquilo vai ficar para sempre. Então você fica nesse viés da confirmação, sempre confirmando as informações pré-existentes que você carrega. Um outro viés que é muito interessante é a aversão à perda. Que é aquela coisa, o seu medo de perder é tão grande, que impede você de ganhar. A aversão à perda, então, é isso. O medo de perder impede você de ganhar, às vezes, um investimento melhor. Então, tem que entender essas coisas, entender como controlar essa aversão à perda. E outro que é muito interessante, outra questão, é o efeito manada. O efeito manada é o que acontece muito em pirâmides financeiras. Que um começa a falar para o outro que está ganhando dinheiro, e aí um coloca e vê que o outro ganhou, e o outro vai e compra também aquela pirâmide, ou um tipo de investimento que as pessoas fazem porque estão olhando, porque todo mundo está comprando, eu vou e compro também. Então, é nesse momento, às vezes, dependendo do investimento que você faz, é o momento de você sair. A gente até brinca, quando a população toda está falando que está comprando determinado papel, um exemplo de ações. Um exemplo, Petrobras.
todo mundo está comprando Petrobras. Eu estava falando com o frentista do posto, o frentista falou que comprou Petrobras. Falei com o porteiro do meu prédio, o porteiro falou que comprou Petrobras. Conversei com outra pessoa que também comprou Petrobras. Às vezes é hora de você vender Petrobras, porque se todo mundo está comprando, às vezes então é hora de você sair, porque tem tendência desse papel cair. Então o efeito manada é muito interessante, que acontece muito com as pessoas. E assim, Márcio, como que a educação financeira ela pode ajudar as pessoas então a superar esses viés cognitivos e deixar esses negócios de lado e acreditar nele também, né? Mauro, a educação financeira é muito importante porque através da educação financeira você consegue traçar objetivos claros, metas específicas. Porque quando nós falamos, por exemplo, de investimentos, da sua vida financeira, uma coisa que você tem que ter claro são suas metas financeiras. Então tem até aquele trecho do filme da Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então é muito importante, quando você tem um planejamento financeiro sólido, robusto, você consegue passar ileso por esses vieses cognitivos. Porque você está preparado para qualquer circunstância que venham adversas para a tomada de decisão que você escolheu. Então é muito importante. A educação financeira, através de um planejamento robusto financeiro, faz você sair ileso, às vezes, desses processos cognitivos. E assim, Márcio, quais as estratégias psicológicas que podem ser usadas, né, para desenvolver uma mentalidade saudável em relação ao dinheiro ali também, que às vezes a pessoa acaba não valorizando isso daí, né? Perfeito, Mauro. Mauro, uma coisa que é muito interessante, a gratidão. As pessoas, elas não são gratas, para começar, daquilo que elas já conquistaram. Muitas pessoas conquistam as coisas e não são gratas. Então, você entender que a gratidão é muito importante. Você já consegue trabalhar de forma melhor essa psicologia financeira. Então, a gratidão é muito importante, porque a gratidão ela vai também ser um alicerce e um trampolim para você conquistar outras, né, coisas ainda maiores do que você já conquistou. Entender isso. E outra coisa importante, quando a gente fala assim, de como contornar, às vezes, na psicologia financeira, é você sempre meditar a respeito disso. É você parar, olhar, ver realmente o que você já conquistou e ter esse planejamento financeiro para buscar novos horizontes. Porque a gente fala que nada pode parar. Nem o relógio não para, o tempo não para, a gente também não pode parar, então a gente sempre tem que estar traçando novos planos. E isso vai traçando uma perspectiva melhor para você olhar para o dinheiro e compreender as crenças limitantes que nós aprendemos ao longo da vida. Porque as pessoas colocam na cabeça que dinheiro não é bom, dinheiro não traz felicidades, que dinheiro... Mauro, eu faço uma pergunta para quem está nos assistindo em casa. Onde você prefere chorar, aqui em Cascavel ou na França? Onde você prefere chorar? Aqui em Cascavel ou na areia, naquele mar das Maldivas? Na praia. Então, as pessoas, nós temos que entender se a gente está bem hoje, se a gente tem condição de pagar um plano de saúde, se a gente tem condição de dar educação para os nossos filhos, é pelo dinheiro. Então, a gente tem que compreender que dinheiro é bom sim. Dinheiro traz coisas boas sim para a nossa vida, traz qualidade de vida. E qualidade de vida não é bom? Então, a gente tem que compreender isso. E isso faz a gente vencer essas crenças limitantes. E agora me explica uma coisa, então, Márcio, como que o autocontrole e a paciência, né, desempenham um papel importante aí na tomada, então, nessas decisões financeiras sólidas? Mauro, o autocontrole hoje é fundamental para a população brasileira. Mauro, hoje nós temos 70 milhões de brasileiros inadimplentes. O governo até lançou aí o programa Desenrola para minimizar o impacto dessas famílias, para que essas famílias liquidem as suas dívidas, paguem suas contas e tenham condição de consumir, porque, gente, é 70 milhões de brasileiros que estão impedidos de consumir através do crédito. Só que muitas dessas famílias, muitas dessas pessoas estão nessas condições por impulso, porque às vezes não teve o autocontrole, não teve aquele momento de respirar, pensar e analisar sobre se valeria a pena comprar aquilo ou não, e compra por impulso. Enche o carrinho na internet, vai no site da Shein, vai no site da Shopee, vai comprando por impulso. Então é muito importante você compreender isso. Respira, entenda, realmente, isso vai fazer diferença na minha vida? Esse produto que eu estou tentando comprar vai agregar? O quanto que isso vai agregar? De 0 a 10, o quanto que esse produto vai agregar na minha vida e na vida da minha família? E eu já compartilhei aqui a regrinha dos 3 P's, né? Posso, preciso e para quê? Responda essas perguntas antes de comprar. Posso, preciso e para quê? Eu acho que o mais importante do preciso e o para quê é se eu posso, né? Se eu tenho condição, se eu tenho... Se esse dinheiro que eu vou estar investindo nessa compra não vai fazer falta no meu orçamento. Acho que isso é o mais importante ainda.
E agora, Márcia, assim, como lidar com esses conflitos financeiros, né, relacionamentos, considerando que diferentes pessoas podem ter diferentes mentalidades financeiras também, como você falou, eu vou precisar disso, eu tenho necessidade disso, como lidar com isso dali? É um problema sério que muitos casais enfrentam, até mesmo pela criação, né, dos casais. Vou dar um exemplo claro. Se você pegar, por exemplo, um descendente de português, vai casar e vai ter na sua consciência que imóvel, né, então ter casa alugada é a melhor coisa que você pode ter, como investimento. E aí você tem um judeu. O judeu, ele já, na cabeça do judeu, o que é mais importante é você ter o dinheiro. Então, para o judeu, é dinheiro que é a melhor coisa que você tem que ter, porque com dinheiro você aluga a casa que você quiser e com o rendimento que você tem desse dinheiro aplicado, você paga o aluguel e escolhe a casa que você quer. Já para o português, né, descendência portuguesa, tem muito forte essa questão do imóvel. Então, imagina, um judeu casa com uma portuguesa. Imagina o conflito. Então, é muito importante o diálogo, sempre os casais estarem falando sobre dinheiro. Não há problema nenhum, e é um tabu. Às vezes eu assisto o programa sempre, tem as psicólogas aqui falando sobre relacionamento, que tem vários tabus entre os casais, e um tabu que é muito grande entre os casais é o dinheiro. Muitos maridos não sabem quanto a mulher ganha, e muitas esposas não sabem quanto que o marido ganha realmente. E às vezes não conseguem os dois traçarem um planejamento financeiro para a família. Às vezes nunca viajaram, e sendo que se os dois juntassem dinheiro, poderia a família toda viajar todos os anos. E bem. E bem, mas não conversam, cada um cuida do seu. E quando cada um cuida do seu, entra a questão do individualismo em um relacionamento, a gente sabe que em vários aspectos não dá certo. Também na vida financeira não dá certo. Então o diálogo entre os casais é fundamental para a prosperidade dessa família. Márcio, agora eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, ou desse umas dicas aí, né, para evitar então essas decisões financeiras assim, que às vezes as pessoas vão para o impulso e para não até sofrer arrependimentos financeiros futuros também, como você falou aí, vai comprar uma roupa que você não vai usar só porque está lá na internet, porque tem aqueles descontos. Quais as dicas que você dá para esse controle ali que muitas vezes não tem? Maura, é muito importante. Quando nós falamos de consultoria financeira, tanto no empresarial quanto na pessoa física, né, nas famílias, uma palavra de ordem que tem que ter é o tal do orçamento. É você realmente saber o quanto que você ganha e quanto que você gasta. E através disso, saber quais são as contas que você tem que pagar todos os meses, você vai estar criando um orçamento. E dentro desse orçamento, você tem que respeitar. Então, se você colocou lá aqui, 50% do que a gente ganha é para pagar as contas básicas de consumo, que 20% é para a família